Nossa próxima unidade, né? Vamos trabalhar a unidade de volume. Na nossa unidade de volume, a nossa escala ela é a mesma. O que diferencia aqui na unidade de volume? Nós temos a nossa escala elevada todinha ao cubo. Então, nós temos quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. A transformação aqui equivale à realizada nas anteriores. Então, se eu estou em quilômetro cubo e eu quero passar para hectômetro cubo, eu vou multiplicar por 1000. Assim, eu vou realizar esta transformação ao longo de toda a minha escala. Multiplicando a cada unidade por 1000, porque eu tenho cubo. E o processo inverso? O processo inverso é o mesmo anterior. Retorno da menor para maior, dividindo por 1000. Unidade de volume. Aonde vocês vão encontrar unidade de volume nas provas do IFE e do Tiradentes? Na prova do IFE, nós temos um conteúdo de geometria espacial que se chama cubo e paralelepípedo. O que vocês vão ser cobrados? Cálculo de volume de cubo e cálculo volume de paralelepípedo. O que é volume? É quando eu faço a multiplicação de 3 grandezas, comprimento, largura e altura. E na prova do Tiradentes? Na prova do Tiradentes nós temos um sólido geométrico a mais. Nós temos a presença do cilindro, cálculo de volume. Mas as figuras que vêm em prova, seja a tua caixa d'água, seja o cálculo do volume de uma piscina, seja de um reservatório no formato de um cilindro, as medidas desses sólidos, elas vêm nesta escala aqui. Só que a pergunta dele geralmente é quantos litros tu vais conseguir armazenar dentro daquele sólido. Então, nós vamos fazer o cálculo na unidade de volume, mas nós vamos necessitar transformar a resposta para a unidade de capacidade. O que nós temos na unidade de capacidade? Se vocês observarem, eu troquei o metro por litro. Então, eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. A nossa escala agora, ela não tem expoente 2 nem 3. Quando não aparece, o expoente é 1. Então, nós retornamos àquele princípio utilizado lá em unidade de comprimento. Toda vez que eu mudar de unidade, eu vou pegar e vou multiplicar por quanto? Por 10, ao longo de toda a minha escala. Caso seja necessário retornar da menor para a maior, eu vou dividir por 10. Se vocês observarem, a unidade de comprimento, a gente encontra questões em decímetro, a gente encontra questões em quilômetro. Quando eu trabalho unidade de área, idem. Agora, unidade de capacidade, nós utilizamos mais este aqui. E esta unidade. Poderão aparecer as outras? Poderão, mas essas são as mais utilizadas. Agora, o que eu falei anteriormente. Atenção! Vocês vão calcular nesta unidade e vão ser cobrados de expressar o volume nesta. Então, esta correspondência tem que ficar bem clara. Toda vez que eu possuir 1 litro, eu consigo armazenar 1 litro em 1 decímetro cúbico. Qual é o significado disso? Se eu construir um cubo com 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura, dentro dele eu vou ter 1 litro. Pessoal, aí entra a física. É 1 litro de água. Então, aqueles livros, aquelas bibliografias que vêm falando dessa relação no geral, ou algumas até que falam que 1 litro é igual a 1 quilo, isso aí é muito relativo, né? Porque aí entra o quê? A densidade do líquido que está sendo usado, entra a pressão atmosférica, então entra várias situações. O que nós temos aqui é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Às vezes, acontece em prova dessa relação ela vir no texto, mas não é obrigatório. Eu tenho que saber essa correspondência aqui. Agora nós vamos para a nossa unidade, que é chamada unidade de massa. A nossa unidade de massa, ela também vai ter, né, o metro para capacidade, foi transformado em litro. Aqui eu vou utilizar gramas. Então, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama.
A unidade maior para menor. Eu não tenho ao quadrado, eu não tenho ao cubo. Então, equivale a transformação de uma unidade para outra, como a de comprimento e a de capacidade. Equivale a multiplicar por quanto? Por 10. Se eu realizei a multiplicação por 10 de uma para outra, no sentido contrário, eu realizo a divisão. Quais são as unidades que mais aparecem em prova? Quilograma, grama e miligrama. Que na verdade o que é? Que são aquelas unidades que a gente utiliza no dia a dia, né? Dependendo do que eu estou pesando, a massa de qual substância eu estou pesando, ela vai estar em quilo, gramas ou miligramas. Aqui também nós temos uma unidade maior, caso necessário, seja expressar. Então, eu tenho esta correspondência aqui. O que é este T? T de tonelada. Então, 1 tonelada é igual a 1000 gramas. Você em casa aí pode estar se perguntando assim, existem outras unidades? Existem. A gente tem hectare, a gente tem polegada, a gente tem léguas, mas não são unidades nossas do dia a dia. Elas não estão dentro do sistema métrico decimal. O que acontece? Se elas forem cobradas na prova, lá no enunciado da questão, eles vão ter que colocar 1 hectare equivale a tantos metros quadrados. 1 légua equivale a tantos quilômetros. Não é necessário tu memorizar. Então, vai vir dentro do texto. Tu vai usar uma regrinha de 3, vai converter. E aí, sim, tu vai trabalhar com esse sistema métrico decimal.